O que é o estoicismo? A filosofia para tempos difíceis. Em tempos de incerteza, quando as estruturas que sustentam a vida parecem ruir, surge uma pergunta inevitável: como viver bem diante do caos? Vivemos em uma era marcada por ansiedade, polarizações, mudanças bruscas e uma avalanche constante de estímulos. Mas essa não é a primeira vez que a humanidade se encontra à deriva. Há mais de 2000 anos, em meio a um mundo igualmente turbulento, uma filosofia nasceu no coração de Atenas. Não nos salões aristocráticos, mas sob um pórtico público entre as colunas de uma praça onde o povo circulava. Ali, Zenão de Cítio deu início ao que hoje conhecemos como estoicismo, uma escola de pensamento que se tornou, ao longo dos séculos, muito mais que uma teoria, uma arte de viver. Este vídeo é um convite à contemplação profunda dessa filosofia, não como um conjunto de frases motivacionais, mas como um chamado à coragem, à razão e à serenidade diante da vida. Vamos mergulhar, juntos, nas raízes do estoicismo e nos seus princípios mais essenciais, explorando por que essa antiga filosofia continua tão viva e tão necessária nos tempos difíceis que enfrentamos. Para compreender o estoicismo em sua profundidade, é preciso voltar no tempo, voltar a Atenas do século III a.C. A cidade já não era mais o esplendor da era de Sócrates ou de Platão. As guerras haviam deixado cicatrizes e o espírito grego buscava novos caminhos. É nesse contexto que surge Zenão de Cítio, um comerciante fenício, que após um naufrágio encontra-se em Atenas. Disse que, ao entrar em uma livraria, leu sobre Sócrates e se apaixonou pela filosofia. Guiado por essa sede de sabedoria, Zenão estudou com várias escolas, cínicos, megáricos, acadêmicos, até consolidar um pensamento próprio. Mas, ao contrário de seus mestres, Zenão não ensinava em templos ou salas fechadas. Ele falava ao ar livre, em um pórtico pintado, a Stoa Poikile, de onde vem o nome da filosofia estoica. Ali, entre pinturas de heróis e batalhas, nascia uma filosofia forjada não para os deuses, mas para os homens que lutam, sofrem e, ainda assim, desejam viver com dignidade. O estoicismo rapidamente se espalhou, não apenas entre os gregos, mas entre os romanos. E foi em Roma que ele encontrou seus maiores representantes: Sêneca, o conselheiro de imperadores, Epicteto, o escravo liberto, que ensinava a liberdade interior, e Marco Aurélio, o imperador que escrevia meditações para si mesmo enquanto comandava exércitos. Essa trajetória não é apenas histórica, ela é simbólica. Mostra que o estoicismo não era uma filosofia para os privilegiados, era e é uma filosofia para todos. Para o comerciante, o soldado, o imperador, o escravo. Para quem está em crise, para quem precisa de firmeza quando tudo desaba. Na raiz do estoicismo está essa busca. Como viver com virtude em um mundo onde o controle escapa das mãos? Essa pergunta será o fio condutor de nossa jornada. O coração da filosofia estoica. Para os estoicos, a filosofia não era um passatempo intelectual. Não era uma coleção de teorias para impressionar em debates. Era, acima de tudo, uma forma de vida. Eles acreditavam que a filosofia deveria ensinar a viver, a responder com sabedoria às dores da existência, a cultivar a paz interior, mesmo em meio à tormenta. Mas o que significa, afinal, viver bem? Para os estoicos, essa era a pergunta essencial. E a resposta era clara: viver bem é viver de acordo com a razão e com a natureza. A estrutura do conhecimento estoico. O pensamento estoico foi sistematizado em 3 grandes áreas: lógica, a arte do pensamento claro e verdadeiro; física, o estudo da natureza, do universo, da ordem cósmica; ética, a arte de viver em harmonia com essa ordem, onde a razão guia as ações e a virtude é o bem maior. A ética, nesse sistema, era o ápice.
Toda lógica e toda física existiam para sustentar a vida virtuosa, porque para os estoicos, nada é bom senão a virtude, e nada é mal senão o vício. Riqueza, saúde, status. Tudo isso é indiferente. Pode ser preferível, mas não determina o valor de uma vida. A virtude como único bem. Virtude no estoicismo é mais do que moralidade comum. É excelência da alma, retidão, coragem, sabedoria, justiça, temperança. Ser virtuoso é viver conforme a razão, a mesma razão que ordena o cosmos, que move as estrelas, que estrutura a natureza. E é por isso que viver segundo a natureza não significa se entregar aos instintos, mas alinhar a própria alma à ordem racional do universo. Um ser humano virtuoso, então, é aquele que age com clareza, firmeza e serenidade, mesmo em meio à tragédia ou à fortuna. Apatheia, liberdade das paixões destrutivas, mas o caminho até essa vida virtuosa é árduo. Há algo que nos impede de alcançá-la: as paixões desordenadas. Os estoicos não negavam as emoções. O que eles criticavam eram as paixões cegas, o medo que paralisa, o desejo que corrompe, a raiva que destrói. A palavra que usavam para a liberdade interior era apatheia. Não como frieza ou indiferença, mas como equilíbrio. É a capacidade de não ser escravizado pelas emoções, de manter a lucidez mesmo quando tudo à volta grita por desespero. A filosofia como medicina da alma. Para os estoicos, a filosofia era como um remédio. Sêneca dizia: a filosofia ensina a agir, não a falar. Ela exige que vivamos com coragem, não com palavras. Era preciso praticar a filosofia todos os dias, meditar, escrever, relembrar princípios, testar a própria alma. Como atletas treinam o corpo, o estoico treinava o espírito. Porque, no fim, não se trata apenas de conhecer a verdade, mas de encarná-la. O que podemos controlar? Imagine que você está diante de uma grande tempestade. O céu escurece, os ventos rugem, a chuva começa a cair. Você não pode conter as nuvens, nem mudar o curso dos ventos, mas pode decidir como vai atravessar essa tempestade. É exatamente essa a essência de uma das ideias mais centrais do estoicismo, a dicotomia do controle. Epicteto e a chave da liberdade. Foi Epicteto, o ex-escravo que se tornou mestre da alma, quem formulou essa ideia com mais clareza. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa frase, simples à primeira vista, é um verdadeiro divisor de águas, pois muito do sofrimento humano nasce da ilusão de controle, de tentarmos dominar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Segundo Epicteto, aquilo que está sob nosso controle é essencialmente interno: nossas opiniões, nossos julgamentos, nossos desejos e nossas ações. O restante, o corpo, a reputação, as posses, os acontecimentos externos, são, por mais que nos custe admitir, indiferentes. Aceitação ativa. Mas aqui há uma nuance fundamental. Os estoicos não propunham uma aceitação passiva do destino. Não se trata de resignação, mas de sabedoria prática. Aceitar o que não se pode mudar é abrir espaço para mudar o que realmente importa: a própria atitude diante da vida. Como dizia Marco Aurélio, o imperador filósofo, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. A liberdade interior. Para os estoicos, liberdade verdadeira não era política nem econômica. Era liberdade interior, a capacidade de manter-se íntegro, mesmo diante da adversidade. Um homem pode perder tudo: sua saúde, sua fortuna, até sua liberdade física. Mas se ele mantiver sua razão, sua lucidez, sua escolha consciente de agir com virtude, então permanece livre. Foi essa liberdade que sustentou Epicteto, mesmo acorrentado. Foi essa liberdade que guiou Sêneca, mesmo diante da morte forçada. Foi essa liberdade que permitiu a Marco Aurélio governar um império em crise, sem ceder à amargura ou à tirania.
a serenidade como resultado. A grande recompensa dessa prática é a ataraxia, ou serenidade. Quando você deixa de lutar contra o incontrolável, libera energia para agir com clareza onde sua ação é possível. Você deixa de ser jogado pelas ondas da vida e passa a navegar com firmeza, mesmo em mares revoltos. Um exercício estoico. Os estoicos propunham exercícios diários para lembrar dessa distinção. Um dos mais simples é perguntar a si mesmo, diante de qualquer situação difícil: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, haja com coragem. Se for não, aceite com serenidade. Esse gesto, repetido dia após dia, pode transformar não apenas sua mente, mas toda a sua vida. O estoicismo na experiência do sofrimento. A dor é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, todos seremos tocados por ela: perdas, doenças, frustrações, separações. A vida, como um rio imprevisível, traz consigo não apenas beleza, mas também turbulência. E é nesse ponto que o estoicismo revela sua face mais corajosa: a filosofia da firmeza diante do sofrimento. O sofrimento como parte da vida. Para os estoicos, a dor não era um mal em si, era um fato, um aspecto natural da existência. Eles não buscavam eliminar o sofrimento, mas sim transformar a relação que temos com ele. O que nos causa maior tormento, segundo Epicteto, não é o que nos acontece, mas como interpretamos o que nos acontece. Premeditatio malorum. A preparação para o inevitável. Um dos exercícios mais poderosos do estoicismo é chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Consiste em imaginar, com calma e lucidez, tudo o que pode dar errado: perdas, doenças, traições, morte. Pode parecer mórbido à primeira vista, mas o propósito é outro. Não é atrair o sofrimento, é se preparar para ele, porque o sofrimento, quando previsto, nos encontra menos frágeis. E quando aceito como possibilidade real da vida, ele perde parte de seu poder de nos destruir. Sêneca e a arte de morrer. Sêneca, o filósofo que viveu nos palácios de Roma, foi também um homem profundamente marcado pela dor. Perdeu familiares, enfrentou acusações políticas, viveu sob a sombra da morte. Em sua carta a Lucílio, ele escreve: o homem que aprendeu a morrer, desaprendeu a ser escravo. Para ele, a consciência da morte não deveria nos paralisar, mas sim nos libertar. Libertar do medo, da avareza, da futilidade. Saber que a vida é breve é o que nos faz vivê-la com mais verdade. Marco Aurélio. Meditações em meio ao caos. Marco Aurélio, imperador romano e general em tempos de guerra, escreveu seu famoso Meditações, enquanto enfrentava doenças, traições e perdas. Ele não escrevia para os outros, escrevia para si. Era seu modo de manter a alma firme em meio à tempestade. Em um dos trechos mais belos, ele diz: o impedimento à ação avança a ação. O que bloqueia o caminho se torna o caminho. Essa frase resume o espírito estoico: não evitar o sofrimento, mas usá-lo como instrumento de crescimento. A dor como mestra. Os estoicos sabiam que a dor tem algo a nos ensinar, que o sofrimento, por mais indesejado, pode ser um espelho. Ele revela nossas ilusões, nossos apegos, nossos medos, e, se olhado com coragem, pode purificar a alma. Isso não significa romantizar a dor, mas sim reconhecer que há uma dignidade possível até nos momentos mais sombrios. O estoicismo, hoje, atual ou superado. Vivemos em um mundo acelerado, um mundo onde se valoriza o prazer instantâneo, a aparência, o sucesso rápido. É uma época em que somos constantemente bombardeados por estímulos, comparações, demandas. A cada deslizar de dedo, surgem novas promessas de felicidade, mas também novas ansiedades. E é justamente nesse cenário que o estoicismo, uma filosofia nascida há mais de 2000 anos, ressurge com força surpreendente: a modernidade e a crise da alma.
Apesar do progresso tecnológico, muitos enfrentam uma crise existencial silenciosa, depressão, ansiedade, vazio. Sintomas de uma alma desconectada de si mesma. As promessas do mundo moderno falham em oferecer sentido. E é aí que o estoicismo se torna um antídoto, não porque traga respostas fáceis, mas porque nos ensina a fazer as perguntas certas. O estoicismo como contracultura. Hoje, ser estoico é quase um ato de rebeldia. Num tempo que cultua a reatividade, o estoico cultiva a calma. Num tempo que exalta o ego, o estoico pratica a humildade. Num tempo que teme o fracasso, o estoico aceita a impermanência. É uma filosofia que convida ao silêncio interior em meio ao ruído do mundo. Uma prática diária. E esse talvez seja o segredo de sua permanência. O estoicismo não é uma teoria para admirar, mas uma prática para viver. Ele pode ser exercido agora mesmo, em como você responde a uma provocação, em como lida com um imprevisto, em como escolhe não reagir automaticamente, mas agir com clareza. As máximas estoicas podem parecer simples, mas exigem coragem. Coragem de confrontar a si mesmo, de resistir ao apelo do ego, de aceitar o que escapa do nosso controle. O estoicismo não é a única resposta. Claro, o estoicismo não é uma panaceia, não resolve todos os dilemas da alma humana. Há momentos em que outras abordagens, como a compaixão budista, a psicanálise profunda ou a fé religiosa, podem falar mais alto. Mas o estoicismo oferece algo precioso. Um ponto de apoio interno quando tudo à volta parece instável. Ele nos devolve a autonomia diante da vida e nos recorda que, mesmo quando não podemos escolher o que acontece, ainda podemos escolher como viver. A sabedoria que permanece. Talvez o maior legado do estoicismo seja esse: ensinar que a dignidade humana não depende das circunstâncias, mas da maneira como respondemos a elas. Em tempos difíceis, e todos nós teremos os nossos, o estoicismo é como uma âncora. Não nos promete calmaria, mas oferece firmeza para atravessar as ondas. E isso, por si só, é uma forma de liberdade.